Ouvindo a música da flauta, elas pensam: há um pastor que me protege. Ele me leva aos lugares de grama verde e sabe onde estão as fontes de águas límpidas. Uma brisa fresca refresca minha alma. Durante o dia ele me pega no colo e me conduz por trilhas amenas. Mesmo quando tenho de passar pelo vale escuro como a morte, eu não tenho medo. Sua mão e seu cajado me tranquilizam. Enquanto os loibos zombam, ele me dá o que comer. Passa óleo perfumado na minha cabeça para curar minhas feridas e me dá água fresca para sarar o meu cansaço. Com ele não terei medo eternamente. Mestre Benjamin parou de falar. Os olhos de todas as crianças estavam nele. Foi então que uma delas levantou a mão e perguntou: e os loibos, eles vão embora? Eles morrem? Os lobos continuam a uivar e continuam a ser perigosos. O pastor não consegue espantar todos eles, e por vezes eles atacam e matam. Mas as ovelhas, ouvindo a música da flauta do pastor, dormem sem medo. Não porque não haja mais perigo, mas a despeito do perigo. Não há jeito de acabar com o perigo, mas há um jeito de acabar com o medo. Coragem é isso. Dormir sem medo a despeito do perigo. As crianças voltaram para suas tendas e dormiram sem medo, pensando os pensamentos das ovelhas. De vez em quando lá fora, ouvia-se o uivo de um lobo faminto. Desde então tornou-se costume contar ovelhinhas para dormir. Pessoal, eu espero muito que vocês gostem desse livro. Ele foi feito com... Eu diria que eu quase escrevi esse livro para crianças, sabe? E eu acho que de alguma maneira eu me identifiquei com o mestre Benjamin. E eu quero ler. Eu não devia ler, né? Porque lendo eles não compram o livro. Mas eu vou ler aqui a parte final. Porque o mestre Benjamin foi contando histórias e contando histórias. Vocês viram que aquele salmo que eu li é o Salmo 23, escrito, pensado pelas ovelhas. E tem a história do dilúvio, tem várias outras histórias contadas de um jeito completamente diferente. Porque vocês vejam, quando a gente pensa a história do dilúvio do jeito que está na Bíblia, a gente corre o perigo de pensar coisas ridículas. Por exemplo, se você pensar que todos os animais foram para dentro da arca, a arca tinha que ser uma coisa tão fantástica, tinha até dinossauro lá dentro, né? E você sabe que uma vez uma criança, essas crianças, perguntas que as crianças fazem, diz, se na arca tinha onça, tigre e leão, por que é que eles não comeram as ovelhinhas? Uma pergunta, vocês já imaginaram a quantidade de estrume que se juntou na arca? E ela era fechada, a quantidade de comida, não era só 40 dias de chuva, depois são mais de 200 dias até, era uma coisa absolutamente fantástica. Mas então, numa palestra sobre educação, eu falei sobre as perguntas inteligentes da criança e comentei essa coisa, a razão por que os tigres não comiam as ovelhinhas. Aí eu recebi uma carta de uma pessoa, ou um e-mail, eu não me lembro direito, uma pessoa muito religiosa, que ficou preocupada com a minha pergunta, e ela disse o seguinte, que os tigres e as ovelhas, os tigres e os leões não comeram as ovelhinhas, porque Deus suspendeu provisoriamente a sua ferocidade.
Aí eu perguntei, mas se ele suspendeu provisoriamente, por que já não suspendeu definitivamente? Porque aí os leões e os tigres iam só comer capim e as ovelhas podiam viver em paz. Então, é preciso a gente repensar essas histórias, né? Tem a história do peixe que engoliu Jonas. E é uma coisa tão fantástica, porque diz do peixe que lá na barriga do peixe, se eu estivesse na barriga do peixe, eu tenho um pouco de claustrofobia, espremido lá na tripa do peixe, no estômago do peixe, e eu ia ficar desesperado. Jonas, na barriga do peixe, escreveu um poema, tem um poema lindo que ele escreveu na barriga do peixe. Então, esses textos, vejam vocês, eu não estou diminuindo o texto, eu estou dizendo o seguinte, se vocês verem esses textos literalmente, eles ficam ridículos, eles são para ser lidos poeticamente. Eu quero ler o finalzinho do livro para vocês. Isso aqui, nessa parte que eu vou ler, é a minha versão de uns trechos do livro de Eclesiastes. Na versão brasileira, o livro de Eclesiastes começa assim. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Aí as pessoas pensam que vaidade aí é comprar colar de pérola, usar roupa granfina. Não é nada disso. Vaidade é vanitas, quer dizer uma coisa que passa. Então eu fiz uma tradução diferente. Eu quero ler para vocês a parte final. Isso aqui é o mestre Benjamin, dando a sua última fala. Brumas e espumas. Tudo são brumas e espumas. Para tudo há um tempo determinado. Há o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de plantar, o tempo de arrancar o que se plantou, o tempo de construir, o tempo de demolir, o tempo de chorar, o tempo de rir, o tempo de amar e o tempo de enfadar-se com amor. Para todas as coisas há um tempo certo. Mas Deus colocou o coração do homem para além do tempo na eternidade. Nada há de melhor para o homem do que alegrar-se e levar uma vida prazerosa. E isso é presente de Deus, que o homem possa comer, beber e desfrutar do seu trabalho. O que é já foi, o que vai ser também já foi, mas Deus fará voltar o que passou. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, luzes da tua vida, e tornem a vir as nuvens de teus abraceiro. No dia em que tremerem as guardas da casa, os seus braços, se curvarem os homens outrora fortes nas tuas pernas, e cessarem de moer os roedores da tua boca, por já serem poucos, e se cerrarem as janelas dos teus olhos, e os teus lábios se fecharem, o dia em que não puderes falar em voz alta, e te levantares ao canto das aves, e não mais ouvires o som da música, quando tiveres medo de que alto te espantares no caminho, o teu cabelo ficar branco, e um simples gafanhoto for muito peso para as tuas forças, e não tiveres mais fome, e vais para a casa eterna, espanteadores estão andando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e o pó volte à terra, e o sopro da vida volte a Deus, que o soprou. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Coisa fantástica, né? Depois de tudo isso, ele não diz, olha, cuida, vai cuidar, vai rezar, não. Vai, pois, come o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Em todo o tempo sejam brancas as tuas roupas e jamais falte óleo na tua cabeça. Goza a vida com quem tu amas. Todos os dias da tua vida que logo passa, como passam as brumas e as espumas. Brumas e espumas, tudo são brumas e espumas. Ditas essas palavras, o mestre Benjamin, feliz e cansado com sua longa vida, sorriu, tomou uma taça de vinho vermelho